Ao longo desses últimos anos, algumas ações que eu comecei a adotar na minha vida mudaram drasticamente a maneira como eu estava vivendo a minha vida. E impressionante, curiosamente, nenhuma dessas ações tornou a minha vida mais fácil, tornou, na verdade, a minha vida mais saudável. E é isso que eu quero conversar com vocês no vídeo de hoje. Fui percebendo ao longo do tempo que algumas ações, na verdade, estavam me prejudicando. E eu comecei a pensar o que eu precisava fazer para começar a experimentar de fato uma vida que fizesse mais sentido, que para mim fosse uma vida digna de viver, que me desse prazer em viver. E não um prazer em viver como se eu vivesse no ápice da felicidade, mas que mesmo diante dos conflitos e dos momentos difíceis, eu vivesse, trazendo esperança e sentido para minha vida, que é um dos elementos ali, inclusive do adulto saudável, que a gente tanto fala dentro do setting terapêutico da terapia dos esquemas. De modo geral, esses três hábitos que não tornaram a minha vida mais fácil, mas sim a minha vida mais saudável, me ajudaram a, por exemplo, não ficar lutando contra aquilo que eu não controlo, não ficar dependendo de uma motivação, de uma baita de uma vontade de fazer aquilo que tem que ser feito, e a maneira como eu cuido de mim, da minha energia e do meu corpo. Afinal, como muitas pessoas já sabem, eu sou intolerante à lactose e por muitos anos eu não levei isso a sério. E eu não imaginava o impacto que não levar isso a sério estava causando na minha vida, a nível físico e a nível mental. Obviamente que a gente separa só a nível didático, mas o nosso corpo funciona de forma integral, de maneira integrada. Mas ainda assim, o impacto que ignorar esses três fatores trouxeram para minha vida foram gigantescos. E é isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Então, sem mais delongas, clica no like, se inscreve no canal para que a gente possa fazer esse canal crescer cada vez mais e as pessoas terem mais consciência e conhecimento da psicologia aplicada ao seu dia a dia. Bem, a primeira ação que eu tive e que, obviamente, na teoria parece muito mais fácil do que é na prática, foi a aceitação radical. A aceitação radical nada mais é do que eu aceitar a minha realidade como ela é de fato. Só que aceitar, perceba, é um verbo e todo verbo é uma ação. Aceitar não é eu ser passiva ao que me acontece, mas eu compreender que eu não posso mudar o que me aconteceu, porém eu posso me comprometer a fazer o melhor daqui para frente. Aceitar radicalmente a minha realidade, eu parar de ficar ruminando e trazendo à tona tudo que me aconteceu. Então, por exemplo, eu tô triste porque fulana parou de falar comigo. Tá, beleza. Mas ainda assim, o que que isso vai mudar daqui para frente? Tô triste porque o relacionamento acabou. Beleza, a gente pode ficar triste, mas ficar tentando questionar e trazer ali vários pensamentos de ruminação para me questionar o que que aconteceu que eu poderia ter feito de melhor, não vai mudar a minha realidade. Então, aceitar radicalmente é aceitar a vida como ela é. A vida ela não é perfeita, a vida ela não é linear. Em alguns momentos estaremos em cima, em outros momentos estaremos embaixo. E isso faz parte de estarmos vivos. Então, aceitar radicalmente a tua realidade é você parar de ficar se questionando por que comigo, por que comigo, por que comigo. Quando na verdade você tem que entender que por que não com você, alecrim dourado? Por que não comigo, alecrim dourado? Faz parte da vida, os momentos ruins que nos acontecem. Então, aceitar radicalmente não é a gente ser passivo a isso, mas a gente compreender que não mudamos o passado, mas podemos nos comprometer a melhorarmos e a fazer o nosso melhor daqui para frente. O segundo hábito que fez muita diferença na minha vida é fazer o que tem que ser feito. Eu parei de esperar ter vontade ou a força de vontade, como o senso comum fala, para eu poder agir na minha vida. Eu parei de ficar esperando sentir prazer para poder viver. Eu compreendi que eu preciso viver para sentir prazer. E quando eu digo prazer, não é uma vida que vive no ápice da alegria, no ápice da motivação, mas entender que adulto precisa fazer aquilo que tem que ser feito. Adulto não espera se sentir motivado para poder agir, para poder tomar uma decisão. Adulto vive para que, consequentemente, ele possa sentir uma motivação durante o processo, ele possa sentir prazer durante o processo. Eu gosto muito de trazer os elementos da academia, por exemplo, que é uma realidade que eu vivo bastante. Por muito tempo, eu não gostava de treinar, e o meu marido, que está aqui atrás da câmera, não vai me deixar mentir. Por muito tempo, eu não gostava de ir para academia, eu não gostava de treinar, eu não gostava de viver essa vida saudável. Mas eu entendia que eu precisava fazer aquilo que tinha que ser feito. Então eu ia mesmo sem vontade. E eu comecei aos poucos.
uma vez na semana em casa, depois eu comecei a ir para a academia, de fato, 2 vezes na semana, e gradativamente eu fui aumentando até eu chegar onde eu estou hoje, que na maioria das vezes eu treino de domingo a domingo. Não por uma obrigação, mas porque isso faz parte da minha vida. Eu sinto prazer até nos dias que eu não estou muito afim de ir, porque isso faz parte de quem eu sou, isso faz parte do meu cotidiano. E fazer o que tem que ser feito é você parar de ficar negociando o tempo inteiro com você. Parar de ficar negociando muitas vezes até aquilo que é super valioso para você. Quando a gente compreende aquilo que é valioso, aquilo que faz parte dos nossos valores de vida, a gente para com essa ideia de ficar negociando aquilo que de fato nos é importante. Então, se saúde para mim é importante, eu não vou ficar negociando se eu vou ou não hoje treinar, porque eu sei que eu tenho que treinar. Então, é muito importante que fazer o que tem que ser feito seja também atrelado aos seus valores de vida, porque muitas vezes você não vai estar afim de trabalhar, mas você vai ter que trabalhar. Você não vai estar afim de treinar, mas você vai ter que treinar. Não vai estar afim de seguir a tua dieta, mas você vai ter que seguir a tua dieta, seja por fins estéticos ou não. Então, o adulto precisa fazer aquilo que tem que ser feito. E compreender isso me ajudou muito, porque eu parei de negociar a minha vida o tempo inteiro. Até porque a gente sabe que o nosso cérebro gosta de estocar energia. Mas estoca, estoca, estoca e a gente nunca usa isso para nada. Então cabe a gente saber onde de fato a gente vai depositar e investir toda essa energia. E o terceiro hábito, que talvez possa ser um dos hábitos mais óbvios aqui para você, eu preciso te contar, porque isso mudou muito a minha vida. E eu tenho certeza que isso também vai mudar muito a tua vida se tu começar a colocar em prática, que é mudar a minha alimentação para melhor. Eu não estou dizendo para a gente sair cortando açúcar, doce, eu não sou dessas extremas, não. Mas, como eu falei no início do vídeo, eu sou intolerante à lactose. E por muito tempo eu não levei a sério eu ser intolerante à lactose. Então eu comia coisas com leite, comia muito queijo, porque eu achava que, bobeira, nem vai dar em tanta coisa assim. Porém, eu fui compreendendo no meu dia a dia que o desconforto não era só abdominal, era um desconforto na vida. Eu não tinha energia para viver, porque isso impactava muito até no meu estado de humor. Porque se a gente está com dor, obviamente, o que que vai processar essa dor? O nosso cérebro. Então a gente vai ficando mais irritado, a gente vai ficando mais para baixo, a gente vai ficando mais triste, mais desmotivado. E nesse processo da melhora da minha alimentação, eu fui compreendendo que a maneira como eu me alimento, aquilo que eu me permito me alimentar, também diz muito sobre a maneira como eu me cuido. Eu não daria a alguém que eu amo algo que ela não pode comer. Então por que que eu estou dando a mim? Por que que eu estou ofertando a mim aquilo que me faz mal? Então, compreender essa dinâmica de será que eu faria isso com alguém que eu amo? Também traz isso pra gente. Você daria algo que o outro não pode, e esse outro sendo alguém que você ama? Provavelmente não. Então não faça isso com você. E dentro desses 3 hábitos que eu comentei aqui com vocês, como aceitar a minha realidade, fazer o que tem que ser feito e me alimentar melhor, você possa estar pensando que não existe nada em comum entre elas, mas com certeza tem. Principalmente o fato da gente não viver por impulso e da gente pensar antes de agir, da gente se conectar com aquilo que nos é valioso, como eu comentei no início do vídeo. Eu posso não gostar da minha realidade e ainda assim aceitá-la. Não porque eu concordo com ela, mas porque eu não tenho o que fazer. Só tenho que me comprometer a fazer o que tem que ser feito, que entra no segundo hábito. E o terceiro hábito de eu pensar melhor sobre aquilo que me é importante, sobre aquilo que me faz bem. Então esses 3 hábitos, eles vão nos ajudar a parar de agir por impulso e pensar mais na gente antes de tomar uma ação. Percebe que a nossa vida, para se tornar mais saudável, ela não precisa de transformações extraordinárias, ela não precisa de transformações gigantescas. Muitas vezes, para a nossa vida se tornar minimamente digna para a gente, e entendo uma vida digna não como algo universal. O que eu acho digno não necessariamente é o que você acha digno, e tá tudo bem. Cada um vai achando a sua vida digna a partir daquilo que é valioso para cada um. Então, quando a gente fala sobre transformar essa vida, não tô querendo que a gente coloque regras, que a gente imponha regras do que de fato é viver uma vida boa. Mas a gente transformar a nossa vida não precisa de atos extraordinários. A gente precisa somente parar para olhar para o que de fato está acontecendo e tomar ações que vão suprir essas necessidades que ficaram ali em aberto. Apesar de muitas pessoas acharem que a vida do psicólogo é perfeita, não é. Pelo menos a minha não. E eu nem quero que seja, porque uma vida perfeita é uma vida que não existe. E eu quero que a minha vida exista, com os erros, com os momentos desafiadores, mas eu quero estar aqui, vivendo aquilo que de fato faz sentido para mim. Desses 3 hábitos que eu falei para você, qual que ficou aí mais marcante? Qual foi o que fez mais sentido? Coloca aqui nos comentários
que eu quero saber. E lembrando a você do recado que eu deixei no vídeo passado, vai ser feliz.